Existem perguntas que mudam a forma como vemos o mundo. Algumas são tão profundas, tão essenciais, que mesmo sem perceber moldam o preço do que comemos, o valor do que compramos, o destino dos países onde vivemos. E talvez nenhuma delas seja tão poderosa quanto esta, porque o dólar manda no mundo. Como uma simples nota de papel, nascida em um país relativamente jovem, se transformou na moeda que decide guerras, derruba economias, cria fortunas e determina quem próspera e quem quebra. Esta é a história que quase ninguém conta, a história de como o dólar se tornou a linguagem universal do poder. Para entender isso, precisamos voltar para um mundo devastado, quebrado, perdido. O ano é 1944. A Segunda Guerra Mundial ainda não terminou, mas já havia deixado um rastro de destruição inimaginável. A Europa, o coração da economia global durante séculos, estava arrasada. Cidades destruídas, fábricas inutilizadas, estados falidos. A Alemanha estava de joelhos, a Itália tomada pelo caos, a França tentando reencontrar seus próprios pedaços. Até o Reino Unido, o maior império da história, estava praticamente quebrado após anos financiando esforços de guerra. O mundo inteiro precisava de dinheiro, e rápido, para se reconstruir. Mas havia um país que estava em situação totalmente diferente: os Estados Unidos. Enquanto o restante do planeta atravessava fome, destruição e dívida, os Estados Unidos haviam se tornado uma fábrica gigantesca e praticamente intocada. Seus campos continuavam produzindo, suas indústrias funcionavam em ritmo acelerado, seu território estava longe das bombas e seus cofres cheios de ouro. E esse ouro fazia toda a diferença. Porque antes de existir dólar como moeda dominante, o mundo inteiro funcionava baseado no ouro. Quanto mais ouro um país tinha, mais forte era sua moeda. Era simples, direto, quase impossível de manipular. E os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra, possuíam cerca de 70% de todo o ouro mundial. Foi nesse contexto que aconteceu algo que mudaria o destino financeiro do planeta: o encontro de Bretton Woods. Imagine 44 países reunidos em um hotel isolado nas montanhas, buscando desesperadamente um plano para ressuscitar a economia global. Ali, nasceu um dos acordos mais importantes da história moderna. Em vez de cada país ligar sua moeda ao ouro diretamente, todos passariam a se ligar ao dólar. E o dólar, por sua vez, seria ligado ao ouro numa taxa fixa, $35 por onça de ouro. Na prática, isso tornava o dólar tão confiável quanto o próprio ouro. E os Estados Unidos se tornavam o banco do planeta. Se um país quisesse ouro, simplesmente entregava dólares ao governo americano. Era como se o mundo inteiro estivesse dizendo: nós confiamos em vocês. A partir desse momento, dólar não era apenas uma moeda. Era um símbolo de estabilidade. Mas o que poucos perceberam naquela época era que essa decisão também entregava aos Estados Unidos um poder sem precedentes. Com todas as moedas conectadas ao dólar e o dólar conectado ao ouro, os Estados Unidos controlavam a torneira do sistema financeiro global. Quem controlava o dólar, controlava o mundo. Porém, toda a história de poder cedo ou tarde encontra resistência. À medida que os anos passavam, muitos países começaram a desconfiar de que os Estados Unidos estavam imprimindo mais dólares do que tinham ouro para garantir. Especialmente durante a Guerra do Vietnã, quando o governo americano gastou bilhões sem poder admitir que não tinha cobertura suficiente. E foi aí que o então presidente da França, Charles de Gaulle, tomou uma decisão ousada. Pediu que os Estados Unidos convertessem bilhões de dólares em ouro. De Gaulle enviou até mesmo navios de guerra para buscar o metal precioso. Outros países começaram a fazer o mesmo. O mundo estava chamando a aposta americana. E então, em 1971, aconteceu um momento histórico que poucos entendem, mas que mudou tudo. O presidente Richard Nixon apareceu na TV e declarou o fim da conversibilidade do dólar em ouro. Do dia para a noite, o dólar deixou de ser uma moeda apoiada por metal precioso e passou a ser apoiada pela confiança. Confiança no governo americano. Confiança na economia americana. Confiança no poder militar americano. Muitos economistas acreditaram que isso seria o fim do dólar como moeda dominante. Afinal, sem ouro, por que confiar nele? Mas a realidade mostrou o contrário. O dólar não caiu. Ele se fortaleceu. E isso aconteceu por um motivo simples.
Os Estados Unidos já eram tão importantes para a economia global que abandonar o dólar seria como cortar o próprio oxigênio. Países dependiam do dólar para importar alimentos, combustíveis, máquinas, tecnologia. As reservas internacionais eram todas em dólar. As dívidas internacionais eram em dólar. O comércio global era em dólar. E então veio o acordo que consolidaria de vez o reinado do dólar, o petrodólar. Em 1974, os Estados Unidos fizeram um pacto com a Arábia Saudita, a maior produtora de petróleo do mundo. O acordo dizia basicamente o seguinte: a Arábia Saudita venderia petróleo apenas em dólares. Em troca, os Estados Unidos garantiriam proteção militar total ao reino. Quando esse acordo foi assinado, todo país do planeta que precisasse comprar petróleo, e todos precisavam, teve que comprar dólares antes. De repente, o dólar não era apenas uma moeda global. Era a chave que abria a porta da energia mundial. Sem dólar, nenhum avião decolava, nenhum navio cruzava o oceano, nenhuma fábrica funcionava, nenhum país sobrevivia. E assim o dólar virou um monopólio, uma ferramenta de poder, uma arma silenciosa. E esse poder se tornou ainda mais evidente nas décadas seguintes. Em 1990, o mundo já estava completamente dolarizado. Grandes bancos, grandes empresas, grandes nações, todos dependiam do dólar. Dívidas internacionais, comércio exterior, contrato de tecnologia, seguros marítimos, tarifas de importação, tudo era calculado em dólar. O mundo havia se tornado uma grande engrenagem movida por uma única moeda. Mas o verdadeiro poder do dólar apareceu quando os Estados Unidos descobriram uma arma que não fazia barulho, mas destruía países inteiros: as sanções econômicas. Se o país entrasse em conflito com os Estados Unidos, bastava congelar seus ativos em dólar. Bastava bloquear suas transações bancárias internacionais. Bastava impedir que bancos americanos trocassem moeda com eles. E, de repente, aquele país se via isolado, sufocado, implodindo economicamente. Isso aconteceu com o Irã, com a Venezuela, com países da África, com organizações internacionais, e até com oligarcas bilionários da Rússia. O dólar virou uma espada invisível, mas nenhum poder dura para sempre. Nos últimos anos, outros países passaram a questionar o domínio absoluto dos Estados Unidos. A China cresceu de forma tão rápida que passou a desafiar a hegemonia americana. A Rússia buscou alternativas para fugir do sistema financeiro controlado pelos Estados Unidos. Países do Oriente Médio começaram a flertar com a ideia de vender petróleo em outras moedas. E pela primeira vez em quase um século, começaram a surgir sinais de que o mundo poderia, lentamente, migrar para um sistema mais diversificado. Alguns analistas acreditam que o yuan pode ganhar espaço. Outros apostam em moedas digitais de bancos centrais. Há quem diga que o ouro voltará com força. Outros acreditam que o dólar continuará dominante, não porque é perfeito, mas porque todas as alternativas são ainda mais frágeis. A verdade é que o dólar manda no mundo não apenas pela força da economia americana, mas porque o mundo inteiro, por décadas, construiu sua própria sobrevivência em torno dele. O dólar é a ponte que conecta nações, mercados e produtos. Derrubar o dólar não é apenas substituir uma moeda. É reconstruir todo o sistema econômico global, algo que nenhum país consegue fazer sozinho. E assim, enquanto países discutem, criticam ou desafiam o sistema, o dólar continua lá, sentado no trono, não porque é invencível, mas porque ninguém ainda encontrou um substituto que seja forte, confiável e universal ao mesmo tempo. Esta é a história que quase ninguém te conta. Não é apenas sobre papel, bancos ou economia. É sobre poder, sobre influência, sobre como uma nação conseguiu transformar sua moeda em uma ferramenta capaz de ditar o ritmo do planeta. E enquanto o mundo continuar precisando de segurança, de estabilidade, de energia e de crédito, o dólar continuará mandando. E este é o segredo. O dólar não domina porque os Estados Unidos decidiram isso. Ele domina porque o mundo inteiro permitiu que isso acontecesse. E, por enquanto, continua permitindo.